Sejam muito bem-vindos para outro vídeo aqui no meu canal. Hora de eu comentar sobre a mitologia que existe na nação Taizai. É importante ressaltar logo de início que nesse vídeo vai ter spoilers do mangá, ou seja, você está avisado. Esse vídeo vai ser bem parecido, se não similar, com o vídeo que eu fiz sobre a mitologia em Naruto. E sem mais delongas, bora lá começar com o querido Meliodas, ele que é o capitão dos Sete Pecados Capitais. No anime, o grupo dos Sete Pecados é uma coisa boa. Só que na vida real, o grupo dos Sete Pecados é uma coisa ruim. Tem essa brincadeira, entre aspas. E no mundo real, cara, os Sete Pecados Capitais são conhecidos como os Sete Príncipes do Inferno. Você já deve ter ouvido essa palavra, essa frasezinha antes. E é irônico porque no anime o Meliodas é tecnicamente o príncipe dos demônios, ou seja, tem mais isso. E o nosso querido Loirite aí é o famoso pecado da ira do dragão. Eu acho que é porque um dragão é um bicho furioso, então faz meio que sentido. E o Meliodas ficou com esse pecado aí por conta do que ocorreu lá no reino de Danafor. Porque em sua ira ele destruiu tudo, tecnicamente. Bom, indo agora para a mitologia, na Bíblia em si, o pecado da ira está relacionado ao ex-anjo Azazel, esse carinha adorável. E bom, tem duas versões da história desse cara que se parecem, mas enfim. A primeira versão é que ele basicamente se sentiu atraído pelas mulheres da terra, foi lá, pegou as mulheres e dessa relação acabou nascendo diversos demônios, porque olha a aparência desse capeta, literalmente. Ele também ensinou a humanidade a fazer armas, espadas, armaduras e até a prática de agricultura e astronomia. Bom, Deus não gostou muito de ver pequenos demônios andando aí pela terra. Ele basicamente então enviou o famoso dilúvio lá da história do Noé, e o arcanjo São Miguel, ou Miguel, acabou julgando esse senhorzinho aí e condenou Azazel aí pro quinto dos infernos. E bom, a segunda versão da história do Azazel é bem parecida com a primeira versão, mas é bom comentar, eu acho. Bom, a segunda versão da história desse cara é que ele era o ex-arcanjo chamado Nataniel, que se lançou do paraíso para libertar sua amada de uma prisão lá no inferno. A função do Nataniel basicamente era treinar as tropas celestiais, ou seja, as tropas de Deus, e ser um emissário enviado para viver entre os humanos. Nessa missão ele acabou tendo relações com as mulheres e, bom, nasceram aberrações, vulgo demônios, e cara, ele foi eventualmente julgado, foi mandado pro quinto dos infernos. Esse cara aí virou o próprio general do Lúcifer, olha que cara gentil. E esse é basicamente a mitologia por trás do pecado do Meliodas, o pecado da ira do dragão. E próximo temos a nossa gigante favorita, a Diane, que consegue manipular a terra muito bem. Ela é conhecida como o pecado da inveja da serpente. Ela recebeu esse título por conta de que o povo achou que ela tinha matado a Matrona, uma ex-líder lá do clã dos gigantes. Então assim, foi meio que uma questão de inveja, entre muitas aspas. E serpente é um bicho traiçoeiro e invejoso também. E indo agora para a mitologia, o pecado da Diana está relacionado ao demônio chamado de Leviatã. Ele é literalmente uma serpente marinha, ou seja, a serpente da Diane vem desse cara aí. Ele é literalmente uma cobra do mar, só isso só. E próximo temos o Ban, ele é conhecido como o pecado da raposa da ganância. Ele basicamente recebeu esse título por causa das ações dele lá na floresta do Rei Fada, com a Elaine e a fonte lá da juventude. Por causa dessas tretas, a floresta meio que deu uma queimada. E o povo culpou o Ban, culpou ele por causa que a ganância dele acabou com a floresta. Entre muitas aspas, nós sabemos a verdade, mas enfim. E cara, raposa é um bicho bem vaidoso e ganancioso também, então faz meio que sentido. E indo agora para a mitologia, o pecado da ganância está relacionado ao demônio chamado Mamon, que literalmente significa dinheiro. Ele é um demônio que tem a aparência de um nobre deformado. Ele carrega um saco de moedas e suborna os humanos para obter suas almas, ou seja, o bicho é macabro demais. Então temos o King, ele é conhecido como o pecado da preguiça do urso. Ele tem esse título basicamente porque ele não fez nada para impedir a destruição lá da floresta do Rei Fada no passado. Também demorou demais para impedir o Hellbrand, ou seja, ele é bem preguiçoso no anime até atualmente, cara. E urso, porque urso é um bicho preguiçoso que ama hibernar e comer. Coisa que o King meio que faz, ele só vive naquele travesseiro lá dele flutuador. E indo para a mitologia, o pecado da preguiça está relacionado ao demônio Belphegor. Ele se parece com um velho barbudo com dentes grandes e tem uma cauda de dragão. A história desse cara é que,
Quando Lúcifer inicia lá sua rebelião contra Deus, ocorre um conflito entre o bem e o mal. Porém, o arcanjo Bastiel estava na Terra fazendo vários nada, e quando o conflito acaba, as forças celestiais encontram o Bastiel e o condenaram como desertor. Ele então foi enviado para o inferno, e lá o Lúcifer basicamente nomeia Bastiel como Belphegor, o novo demônio aí. Ou seja, ele é um arcanjo caído, preguiçoso pra caceta. Então temos o Golter. Ele é conhecido como pecado da luxúria da cabra. E ele tem esse título por causa que ele foi acusado de estuprar a princesa Nájila, coitada. Eu só não sei o porquê da cabra, mas enfim. E indo agora para a mitologia, o pecado da luxúria está relacionado ao demônio Asmodeus, que está abaixo somente do próprio Lúcifer. Alguns dizem que esse cara era um arcanjo caído, outros dizem que ele era o homem mais impuro do mundo e eventualmente ele é impedido pelo arcanjo Rafael. Ou seja, ou ele é um anjo caído ou é um homem que virou demônio, você escolhe. Também tem uma história desse cara aí que ele foi amante da Lilith, a primeira mulher do Adão, ou seja, Adão, o primeiro corno da história confirmado. A aparência desse cara também é bem interessante. Ele tem uma cabeça de homem com hálito de fogo, uma cabeça de touro e uma cabeça de carneiro, um bicho de 3 cabeças, que me lembra do Tarmiel de Nanatsu no Taizai. E em seguida temos a Merlin. Ela é conhecida como o pecado da gula do javali. Basicamente ela tem esse título porque ela é uma pessoa bem gulosa para conhecimento. E cara, javali porque é um bicho que ama comer coisa. E na mitologia, o pecado da gula está relacionado ao demônio Beelzebub. Ele é o senhor das moscas e da pestilência também, e é irmão mais velho do Lúcifer. E velho, em Nanatsu, a Merlin fala que é filha de Belialoin. Em algumas traduções ela fala que é filha de Belial. E Belial é filho do Beelzebub, ou seja, mais essa referência. E para finalizar, temos o pecado do orgulho do leão, o Iscanor. Ele tem esse título porque ele não é uma pessoa nem um pouco orgulhosa. Imagina, o leão é um ser bem orgulhoso da sua força, ele é o rei da selva, e tudo que o sol toca pertence a ele, vulgo Mufasa. Na mitologia, o pecado do orgulho está relacionado ao Lúcifer, ele que acabou se rebelando contra Deus e foi derrotado pelo arcanjo Miguel. Ele foi enviado então para o quinto dos infernos e lá passou a se chamar de Satã ou Satanás, o diabo, o capeta, o que você preferir. Eu sempre achei isso esquisito, mas enfim. E cara, essa é basicamente a relação dos pecados de Nanatsu com os pecados da Bíblia, que é bem legal. Na sequência de Nanatsu, que vai ser os 4 Cavaleiros do Apocalipse, cara, se seguirem a reta de Boruto, vocês podem esperar que a maioria dos pecados não vai ter uma participação tão grande assim. Dos pecados, eu acho que os únicos que vão aparecer bastante na próxima fase de Nanatsu vai ser a Merlin, por óbvias razões, o Golter, porque ele não tem mais o que fazer, e o Ban, porque ele é um desocupado. O Meliodas é um rei, deve estar ocupado. A Diana é a rainha, o King é um rei também, ou seja, geral ocupado. Muito provável que o Sunshine dos Kano também vai passar para outra pessoa, ou seja, tem um certo legado dele. E continuando, temos os 10 mandamentos, que é irônico porque em Nanatsu os mandamentos são do mal, os pecados são do bem, e na vida real é totalmente ao contrário, mas enfim. Os mandamentos que para mim foram a melhor parte de Nanatsu, na minha humilde opinião. Cada mandamento tem uma maldição imposta pelo próprio rei dos demônios, ele que basicamente dividiu seu poder pela metade, ou seja, 50-50, e desses 50% teve mais 10 partes que foram divididas, ou seja, cada mandamento corresponde a 5% desses 50% de poder dividido pelo rei dos demônios. Pois é, matemática é um saco. E também é importante ressaltar sobre os mandamentos em Nanatsu que um mandamento pode afetar o indivíduo, ou seja, a pessoa que tem esse mandamento, mas esse mandamento não pode afetar outra pessoa que tem um mandamento. Tem isso para adicionar também. E bom, vou comentar rapidamente sobre cada mandamento em Nanatsu e depois vou correlacioná-los com os mandamentos da Bíblia. Bora lá. Começando com o mandamento do amor, que é o Starossa. O mandamento dele é que todos que sentem ódio perante a ele acabam ficando imponentes. Próximo tem o mandamento da retenção, que é do Monspit. Esse nunca foi confirmado o que esse mandamento faz, só que esse mandamento afeta o Monspit no sentido que às vezes ele fica sem a sua boca. Ou seja, ele não consegue falar mais nada, cara, que é estranho. Tem a Meláscula, ela tem o mandamento da fé, onde todos aqueles que perdem a fé perante ela têm os seus olhos queimados. Tem o Gloxinia, que é o mandamento do repouso, nunca foi confirmado o que esse mandamento faz, nem com ele ou com seus oponentes.
Tem os Eldris, ele é o mandamento da piedade, onde todos aqueles que viram as costas para os Eldris acabam virando escravos do rei dos demônios. Tem o Grey Road, ele é o mandamento do pacifismo, onde se alguém matar perante a ele, a pessoa envelhece rapidamente e morre. Tem a Deiriere, ela é o mandamento da pureza, nunca foi confirmado o que o mandamento dela faz, eu sempre achei que tinha a ver com a sexualidade dela, mas enfim. Tem o Dolor, ele é o mandamento da paciência, nunca foi confirmado o que esse mandamento faz. Tem o Galande, ele tem o mandamento da verdade, onde todos aqueles que mentem perante ele acabam virando pedra. E tem o Fraudren, tem o mandamento do altruísmo, onde todos aqueles que têm pensamentos egoístas perante a ele acabam perdendo as suas memórias. Indo agora para os mandamentos da Bíblia, tem o primeiro verso que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar. Esse é basicamente o mandamento do amor em Nanatsu com o querido Starussa. O segundo é não tomar seu santo nome em vão. Esse é provavelmente o verso que tem relação com o mandamento da fé da Meláscula, na minha humilde opinião. O terceiro é guardar domingos e festas, que é basicamente tu tem que descansar um dia na semana para rezar e etc. Esse terceiro verso tem a ver com o mandamento do repouso do Gloxinia. O quarto é honrar pai e mãe. Esse eu acho que tem relação com o mandamento dos Eldris da piedade, na minha humilde opinião. O quinto é não matar, que é o mandamento do Grey Road, do pacifismo, onde não pode matar perante a ele. Tem o sexto verso, que é não pecar contra a castidade, onde você basicamente tem que casar virgem, não pode beijar muito antes do casamento. Esse verso tem relação com o mandamento da retenção do Mão Spitz por conta da boca dele. Tem o sétimo verso, que é não furtar. Esse verso, cara, eu relacionei com o mandamento do Doloro, que é o mandamento da paciência, foi o que sobrou. Aí tem o oitavo verso, que é não levantar falso testemunho, você não pode mentir. Esse verso tem relação com Galande de Nanatsu, você não pode mentir perante a ele. Tem o nono verso, que é não cobiçar a mulher do próximo, que é não adulterarás, basicamente. Esse verso pra mim tem relação com a Deiriere, o mandamento da pureza, não sei porquê, cara, eu sinto que é. E o décimo, que é não cobiçar as coisas alheias, que é não cobiçar a casa do próximo, etc. Para mim, esse verso tem relação com o mandamento do altruísmo do Fraudrin, onde você não pode ser egoísta perante a ele. Indo agora para os arcanjos, cara, eles que são basicamente o oposto dos 10 mandamentos criados pela suprema divindade, ela deu graça para eles também, assim como tem mandamentos. E, velho, ela fez a mesma coisa que o Rei dos Demônios, ela pegou o seu poder, dividiu em 50%, esse 50% basicamente virou aí 12,5%. Esses 12,5 foram para 4 guerreiros, os 4 arcanjos, começando com o arcanjo Sariel. Ele que tem a graça, a bênção do tornado, onde ele pode manipular ventos. E cara, ele é bem fortinho, ele é bem zoeiro, é um molequinho bem travesso, lutou aí na Guerra Santa de 3.000 anos atrás, voltou recentemente aí no presente, na terceira temporada de Nanatsu. Infelizmente morreu por conta das ações loucas do Mael. Ele é legal, cara, o tornado dele é bolado demais. Indo para a mitologia, realmente, na Bíblia existe um arcanjo que se chama Sariel. Ele é conhecido como Anjo da Morte e foi ele quem buscou a alma de Moisés lá no Monte Sinai. E é dito que ele é um anjo caído. Ótimo. Então temos o arcanjo Tarmiel. Ele tem a graça do oceano, ou seja, ele manipula a água. Ele também pode liquidificar seu corpo, tipo o Mizukage em Naruto, que é interessante. E cara, ele tem 3 cabeças, igual aquele demônio que eu mencionei, o Asmodeus. 3 cabeças. Uma na esquerda que é um cara de cabelo verde, no centro é um cara de cabelo amarelo e outra é uma cabeça de um velho. E na Bíblia não existe em si um arcanjo Tarmiel. O máximo, cara, que eu achei é a relação que o Tarmiel tem com o arcanjo Rafael na Bíblia. O arcanjo Rafael é o arcanjo da cura e ele tem relação com a água. E o Tarmiel tem água como seu poder principal, ou seja, faz sentido. Então temos o Ludociel, que é o líder dos 4 arcanjos. Não é o mais forte, mas ele é o líder. Ele tem a graça do Flash, onde ele basicamente consegue se mover bem rápido, igual o Flash mesmo. E cara, ele basicamente não tem tantas relações assim na mitologia. O máximo é o nome dele, Ludociel. Tem relação com o nome do Lúcifer, claro. Então temos o arcanjo Mael. Ele tinha o Sunshine como sua bênção. Sunshine basicamente é uma habilidade poderosíssima. Quando atinge meio-dia, então, rapaz! E velho, eu acho interessante que as graças dos arcanjos em Nanatsu tem a ver também com os elementos da natureza.
O tornado tem a ver com vento, oceano, água, flash, raio, sunshine, fogo. E a Terra acabou indo pros gigantes, que é curioso. E tá aqui uma notícia curiosa, velho. O Mael vai estar sim na nova fase de Nanatsu. Os quatro Cavaleiros do Apocalipse já tá meio que confirmado. Tem meio que um rabisco dele lá nessa nova fase aí. Até que fim, cara, porque o Mael, quando voltou a ser Mael, meio que ficou pra escanteio, sabe? Inútil. E na Bíblia, o Mael basicamente é baseado no arcanjo Miguel, que é basicamente o maior guerreiro lá da Bíblia. E em Nanatsu, o Mael é o maior guerreiro do clã das deusas, ou seja, tudo faz sentido. E claro, o arcanjo Miguel foi responsável por vencer o Lúcifer. Próximo, mitologia arturiana em Nanatsu, cara. Bom, em Nanatsu tem o rei Arthur Pendragon, ele que carrega a espada Excalibur e atualmente está com o poder OP do caos, que pode manipular a realidade, ou seja, o bicho tá poderosíssimo. E cara, certeza, velho, que o Arthur aí vai estar na próxima fase de Nanatsu, com certeza. Não tem muito o que comentar sobre o Arthur em mitologia, porque todo mundo sabe quem é o rei Arthur na mitologia. Mitologia arturiana, as lendas do rei Arthur, quem é ele, a famosa espada dele, que é a Excalibur, não tem o que comentar aí. E retomando, cara, a Merlin de Nanatsu, o nome dela, claro, é derivado do Merlin das lendas arturianas, só que em Nanatsu Merlin é uma mulher, e na mitologia arturiana ele é um cara. O Merlin na mitologia arturiana basicamente é o conselheiro do rei Arthur, assim como a Merlin é conselheira do Arthur em Nanatsu. E na mitologia, cara, o Merlin acaba sendo morto pela sua aluna chamada Vivian, que é o mesmo nome da aluna da Merlin lá em Nanatsu, que é a Viviane lá, louca pelo Gilthander, todo mundo sabe essa história. E só que na mitologia arturiana a Vivian matou o Merlin, em Nanatsu a história é outra, claro. E na mitologia arturiana também tem a Dama do Lago, que se chama Viviane, Vivian, até Elaine às vezes, é muito nome que ela tem, cara. Ela é basicamente responsável por dar a Excalibur pro rei Arthur, e em Nanatsu ela também existe e faz quase a mesma coisa. Temos então o Quetzalcoatl, ele que é um inimigo mortal do rei Arthur nas lendas arturianas, em Nanatsu não é diferente não. Aquele gatinho pequeno Cats acabou se tornando um grande inimigo do Arthur, mas em Nanatsu o Arthur venceu ele, assim como o Arthur venceu Cats na mitologia arturiana. E é um gato bem boladão ele. Isso não faz parte de mitologia arturiana, mas enfim, em Nanatsu tem um ser chamado Caos, que é basicamente o criador de todas as raças. Foi ele ou ela, sei lá, que criou o clã das deusas, dos demônios, todos os outros clãs e bababá. O bicho é forte. Em mitologia, cara, Caos está relacionado à mitologia grega, onde o Caos é basicamente o pai ali, o criador dos deuses primordiais, como a deusa Nyx, Erebor, a Gaia, o Tártaro e o Eros. Ai, ai, eu achava que Nanatsu ia entrar em mitologia grega com a introdução aí do Caos, mas eu meio que me enganei. E hora de falar dos filhos do Meliodas e do Ban, que é o Tristan e o Lancelot, ou Tristão, sei lá. E cara, geral tá falando que o filho deles, dos pecados, vão se tornar os Cavaleiros do Apocalipse, como um título e tal. Velho, eu prefiro que os cavaleiros sejam vilões e deixe o filho dos pecados como membros da Távola Redonda, mas sei lá, é só minha humilde opinião. E como eu falei, o Tristan é filho do Meliodas e da Elizabeth. Na mitologia arturiana, o Tristan ou Tristão, tanto faz. Ele é filho do rei Meliodas também. Olha, ele ama uma garota chamada Isolda e ele é um dos melhores cavaleiros do rei Arthur. Ele não se casa com a Isolda por causa que ela é casada com o seu tio e o Tristão se casa com uma outra Isolda. Que triste, cara. Bom, o Tristão eventualmente é ferido em uma das suas aventuras aí por uma lança envenenada e só a primeira Isolda, a antiga paixão do Tristão, pode salvá-lo. Ele acaba morrendo, cara, antes da Isolda chegar lá. Ele morre e a Isolda morre em seguida, quando ela vê seu amado morto. Que romântico. E bom, em Nanatsu, o Lancelot é filho do Ban e da Elaine também. Na mitologia, o Lancelot é basicamente um dos maiores guerreiros do rei Arthur e é o mais hábil domador de cavalos também. O problema, cara, é que ele tinha um caso com a mulher do rei Arthur. Isso dá uma treta desgraçada, que eventualmente causa ali também a morte do próprio rei Arthur. O Lancelot fica muito triste com isso, entra em depressão e morre, cara. Eu não sei o que esses cavaleiros do Arthur têm que sempre tem um fim triste, hein? E bom, essa personagem não existe na Nanatsu, mas eu vou comentar sobre ela. Vai que ela aparece, é possível. Tô falando da Morgana. Ela é basicamente a aprendiz aí do Merlin. E ela também é meia-irmã do Arthur, na mitologia, claro.
E, cara, ela queria muito o trono dele, obviamente. Os dois têm até um filho, Io, chamado Girion. Mais tarde, esse Girion se autoproclama como Mordred. E o Mordred é responsável pela morte do rei Arthur. Bom, essa é a última coisa que eu quero comentar sobre a mitologia arturiana, que é o Santo Graal, que é um cálice usado por Jesus Cristo lá na Última Ceia. E na mitologia arturiana, esse Santo Graal tem poderes mágicos, basicamente. E achar esse cálice é o objetivo do rei Arthur e dos Cavaleiros da Távola Redonda. Só que, em Nanatsu, esse cálice meio que já foi introduzido lá com a Elaine e o Ban, na famosa Fonte da Juventude, ou seja, eles não podem meio que reaproveitar essa trama, não, eu acho. E para finalizar o vídeo, porque minha garganta tá me matando, temos os 4 Cavaleiros do Apocalipse, que é literalmente o título da sequência do mangá de Nanatsu. De novo, cara, eu espero que esses caras sejam vilões a mano da Suprema Divindade, que seja. Bom, na Bíblia, basicamente os 4 cavaleiros representam aí o fim do mundo. Primeiro tem um cavaleiro branco, que é a peste. Ele basicamente representa a falsa inocência e a paz disfarçada. Ele usa um arco, uma coroa e uma máscara. Tem o poder de conquistar. Ele simboliza também o anticristo e a falsa religião. Tem um cavaleiro vermelho, que é a guerra. Ele representa o sangue derramado no campo de batalha. Ele usa uma espada. Tem o poder de trazer a guerra, e ele simboliza a guerra e destruição também. E tem um cavaleiro negro, que é a fome. Ele representa a escuridão e planícies desertas. Ele usa uma balança, que representa os alimentos racionados e os preços exorbitantes. Ele tem o poder também de trazer a escassez de alimentos, e ele simboliza a penúria e trocas injustas. E enfim, temos o cavaleiro amarelo, que é a morte. Ele representa a cor do cadáver que se decompõe. Ele usa um tridente ou uma foice, tem o poder de destruir pela guerra, fome e peste, e ele simboliza a morte e doenças. É isso, cara. A mitologia na Nanatsu no Taizai. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Se possível, deixa a hashtag força na garganta, porque tá me matando agora. Um like pela minha garganta, por favor. Até a próxima, galera. Valeu!